Portas em automático, embarque já realizado no portão mais próximo, o Flamengo bateu asas de novo e está na Europa para mais um mochilão. O vice de futebol Marcos Braz e o diretor de futebol Bruno Spindel seguiram para o velho continente no domingo à noite, a velha tática de uma conversa olho no olho por reforços. As incursões rubro-negras na Europa têm sido frequentes na gestão Rodolfo Landim, trazem surpresas e muitas vezes também decepções. No fim de 2021, por exemplo, o objetivo era o retorno de Jorge Jesus, mas sem sucesso, o clube acabou com Paulo Souza no comando. Em meados do mesmo ano, Kennedy, Andreas Pereira e Davi Luiz foram as novidades. Em 2022, a bagagem teve Everton Cebolinha, Vidal e Pulgar. Mas o mochilão com mais resultados mesmo foi o de 2019. Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari e Gerson. E por muito pouco, quase Balotelli entrou na lista. Desta vez, as investidas são em Vinha, que pertence à Roma, e Luiz Henrique, do Betis. No caso do lateral uruguaio, o Flamengo acenou com 6 milhões de euros, mas a Roma deseja 10 milhões. O clube admite subir um pouco o valor da oferta. A questão financeira tem sido um entrave nas negociações. Por isso, o Flamengo pôs a mochila nas costas e saiu de novo pelo mundo em busca do olho no olho para melhorar o desempenho na janela. Vamos lá, então, falar do Matias Vinha. É um reforço que vai custar muito caro se realmente ele vir aqui para o Flamengo. O Fabrício Di Masio, a gente já mostra aqui, inclusive, na tela, os números do Matias Vinha, tá? 16 jogos nessa temporada. Ele é o 5º em duelo, o 2º em assistências e o 1º em desarmes. Mas falando ainda desses números, o Fabrício Di Masio, um jornalista que mora na Itália, que tem muita informação em relação ao mercado, ele fala que o Flamengo chega a oferecer esses 10 milhões, mas seriam 7 milhões de euros mais 3. Tá, esses 3 em caso... Gatilhos de contrato. De gatilhos de contrato, em caso eles realmente se sair muito bem. Seria um ótimo negócio para o Flamengo? Vale esses 10 milhões se chegar nesses 10? Lateral é difícil de você suprir lacunas no elenco dentro do Brasil. Ninguém está conseguindo suprir de maneira forte as laterais dentro do Brasil. O Matias Vinha é um bom jogador, assim, não acho que seja um jogador espetacular, não acho que é um cara que chega e você fala, chega e vai tomar conta da posição. Acho que chega e tem uma disputa aberta com o Ayrton Lucas, depende daquilo que o Tite vai preferir. Um lateral mais agudo, um lateral que vai atacar muito, é o Ayrton Lucas, um lateral que vai te oferecer um jogo um pouco mais tático, que é o Matias Vinha. Vamos lembrar que na seleção uruguaia ele virou zagueiro nas mãos do Bielsa, né? O Bielsa tem usado o Matias Vinha como número 4, um quarto zagueiro, zagueiro pela esquerda, porque ele é um cara que pode fazer funções. Então depende muito daquilo que o Tite vai pensar dos seus laterais. Ele vai querer dar total liberdade para o Cebolinha na ponta esquerda? Talvez nesses momentos o Vinha seja o cara para compor. Então, assim, diante da aposentadoria do Felipe Luiz, o Flamengo precisava não só encontrar um reserva para o Ayrton Lucas, mas dado o tamanho do desafio da temporada do Flamengo e a ambição de ter um time reserva quase tão bom quanto o time titular, você tentar buscar um cara como Vinha é você manter a disputa aberta o tempo inteiro. Certo. Ele não chega, então, como titular? Não, eu particularmente prefiro o Ayrton Lucas. Sério? Mas o Matias Vinha é um cara que chega para incomodar. Quem tiver melhor vai jogar. É um outro perfil de lateral e isso dá também um pouco mais de heterogeneidade para o elenco do Flamengo. Pois o que me chama a atenção é isso, não ser o titular 10 milhões. E isso foi algo que me chamou. Um lateral esquerdo tem o Ayrton Lucas, precisa realmente de um reserva. E aí seria o reserva do Ayrton Lucas um jogador de 10 milhões de euros? É isso, Dona? O mercado está muito inflacionado e a gente está falando de um cara que pertence à Roma, é jogador de seleção que está com uma boa idade ainda. Tá na Sassuolo, né, agora? Tá emprestado, pertence à Roma, está emprestado ao Sassuolo, assim. Então, não vai ser barato você tirar esse cara, né? Ainda mais em uma posição tão carente, né? É difícil você encontrar bons laterais no mercado. Se o Flamengo conseguir o Vinha, ele vai ter o luxo de ter 2 bons laterais. Eu também não acho que o Vinha chega para vestir a camisa e ser titular absoluto. Eu acho que ele representa uma outra característica de lateral. Algo que o Tite teve um pouco, né? Ele conseguiu contar um pouco ali nessa reta final de 2023. Você tinha o Ayrton Lucas, que até a melhor versão do Ayrton Lucas foi com o Vitor Pereira, porque ele tinha mais liberdade para atacar o corredor, né? Ele é um cara de mais velocidade ali, né? De mais apoio, foguetinho. E você tinha o Felipe Luiz,
que era um cara que fechava um pouquinho mais, construía um pouco mais por dentro. Eu até acho que o Vinha pode se enquadrar mais em um cara para sustentar um pouquinho mais, para tentar construir um pouquinho mais por dentro. Isso gera um leque de opções muito importante para um time que almeja brigar por todos os títulos e precisa encorpar o seu elenco. O Flamengo tem o grande elenco do futebol sul-americano, mas precisa preencher algumas lacunas carentes. Eu acho que a lateral esquerda reserva é uma lacuna carente nesse momento, assim como a lateral direita. Eu acho que se o Thiago Maia, por exemplo, for negociado, tem que buscar um outro nome para o meio campo. O Vinha seria um bom reforço. Também do lado direito, né, do Flamengo. Ô, Zupa, e aí a gente tem falado muito sobre o ir até onde está esse jogador para conversar, para ter aquele olho no olho. E foi isso que o Marcos Braz e o Bruno Spindel fizeram. Eles estão na Europa para ter essa conversa um pouco mais próxima. Luiz Henrique também. Qual é a diferença e qual é a importância desse movimento? E às vezes, mais do que conversar com o próprio Vinha e com o próprio Luiz Henrique, conversar com as diretorias dos clubes. Para eles sentirem que, de fato, o Flamengo está lá para resolver a questão. E eu acho importante. Acho esse corpo a corpo importante em negociações que são complexas, que envolvem muito dinheiro, que envolvem clubes que não precisam obrigatoriamente vender os atletas e, às vezes, atletas que não estão tão convencidos que voltar para a América do Sul é o melhor caminho. Então, acho que isso mostra proatividade, mostra atitude, interesse em fechar o negócio, e o atleta também gosta de ver como quando o clube de fato se move, quando o clube move continentes para tentar trazer, o atleta sabe, isso fica envaidecido. Eu ouvi, acho que foi no Charla Podcast, não me lembro agora onde foi, uma entrevista do Felipe Luiz pós-aposentadoria já nesse fim de ano, e ele estava contando como foi quando o Marcos Braz e o Bruno Spindel foram a Madrid para convencê-lo a jogar no Flamengo, e ele não pensava em voltar para o Brasil naquela época, não era a ideia dele. Não, todo mundo foi pego de surpresa com a chegada dele aqui. E ele falou, em dado momento, ele falou, cara, os caras estão aqui, já vieram umas 2, 3 vezes aqui para Madrid, conversaram comigo, pô, eles realmente me querem, talvez tenha coisa boa para fazer lá. E isso acontece, né? A insistência, né, quando feita dentro dos limites, ela é favorável, ela é positiva, né? E no caso da negociação do Luiz Henrique, tem um grande obstáculo que é o Betis quer vender. O Betis não quer emprestar nem com valor fixado de venda. E aí cabe ao Braz e ao Spindel, e eles certamente vão fazer isso, também mostrar os cases que o Flamengo tem desse tipo de modelo. O Flamengo contratou o Gabigol e o Pedro dessa forma, empréstimo com valor de compra. Sim. Os jogadores arrebentaram no tempo de empréstimo, o Flamengo foi lá e cacifou a compra, porque o Flamengo tem bala para isso, né? E tem potencial para os jogadores agradarem a ponto de valerem a compra. Então acho que esse poder de convencimento, de mostrar o tamanho do projeto, é um ponto positivo. Acho que eles são corretíssimos de fazerem um mochilão para trazer os... No meio. Para mim, o Alan só funcionaria com um volante, como o Zinho disse, o Jair. Um cara que pegava muito. Para quê? Para ele... Hoje o Alan funcionaria para mim, time ganhando. O time tá ganhando, bota o Alan lá para quê? Coloca a bola debaixo do braço, fica com a bola, toca aqui, porque o Alan não chuta para gol. O Alan é pequeno para cabecear. Então, assim, eu acho que ele tá perdendo, não por culpa dele, obviamente, se lesionou, acontece, mas eu acho que se acontece do Thiago Alcântara vir, eu acho que pro Alan vai ficar bem difícil a vida lá. Porque aí você tem que pensar também, Zinho, é aquela conta que a gente faz de ano de Copa América, né? Que o Eric vai ser convocado, vai passar um tempo fora, não é a data FIFA. Então, teria o De La Cruz joga Alan. de segundo volante, viu, minha senhora? Não, mas aí a gente tá falando para primeiro. O De La Cruz joga de segundo volante. Ele pode voltar aqui, pode botar o Gerson de primeiro volante, pode jogar o De La Cruz de segundo. Pode jogar o Alan de primeiro volante e o De La Cruz de segundo. Mesmo com a saída do Thiago Maia, tem um garoto lá no Flamengo que eu acho muito bom, o Vitor Hugo, não é? Vitor Hugo renovou o contrato agora. Muito bom jogador. Mas também não sei se de primeiro volante. Mas joga de segundo volante é também. Primeiro. Mas o Thiago Alcântara ele não é primeiro volante. No futebol o Liverpool brasileiro. ele joga. Não é sempre, mas não é o marcador, vezes. né? No futebol, não é o cara que o Flamengo vai precisar para... Aqui no Brasil precisa do trinco. Eu gosto de jogador que tem essa versatilidade, cabeça erguida, aparece e tal. Eu gosto desse tipo de jogador. Mas aqui ainda precisa do... E o Tite gosta do trinco. Mas foi o Tite que sugeriu o nome do Thiago Alcântara. Achei para ser... Se sair o Thiago Maia, eu quero de segundo volante, porque o Thiago Maia é segundo volante. Na minha versão. Não, mas no Flamengo ele jogava mais de primeiro. Mas na minha versão ele é melhor de segundo volante. Da saída de bola, tal. O segundo volante é para determinados jogos, né? Jogos que você só vai atacar.
Então é melhor botar o cara que vai ficar com a bola, porque você não vai ser atacado. Agora, você precisa de jogo que você vai ser atacado, você precisa de ter o cara ali. O Zinho tá só quanto ouvindo lá no camarote pensando Quanto é que assim, ganha o Thiago Alcântara por mês? Correspondente, se a gente fizer a correspondência para real, dá quase 5 milhões. Jesus! Mas eu acho que até o Zinho vai ter Olha que o bico concordar que o Zinho com fez lá. Jesus! Como é que vai pagar isso aí? Fala, Tetra. Essa mochila vai ter que estar bem cheia, essa mochila aí, hein? Madrecita de Deus. Olha lá, e tem time árabe difícil, querendo contratar o cara ainda lá. né?